Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, 31ª porção Parashá Emor, que significa fale. Está em Vaikra Levítico, capítulo 21, do verso 1 até o capítulo 24, verso 23. Referência nos profetas Haftará, em Ezequiel 44, dos versos 15 a 31. E referência na Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança, 1 Pedro 2, versos 1 a 10. Queridos, porção Emor, 31ª porção, capítulo 21 de Levítico, verso 1 diz assim: disse Adonai a Moisés, fala aos sacerdotes. Esse fala aí é exatamente a ordem Emor. Nós falamos muito aqui, né? Vaiomer Adonai a Moshe Emor. Então fale aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes. E aí o Eterno, ele traça aqui algumas diretrizes, seguindo o mesmo princípio da santificação que nós estudamos na semana passada, Parashá Kedushim, aqui agora especificamente para os sacerdotes. Então são normas específicas para os sacerdotes. No capítulo 22 tem aqui acerca do comer coisas sagradas, os animais sacrificados, como que deveriam ser esses animais. Nós sabemos, das características. Então repete aqui no capítulo 22. No capítulo 23 tem as santas convocações, santas convocações, tão relegada hoje pelo sistema religioso. Colocam todas as ordens do Eterno, a vontade do Eterno, a palavra imutável do Eterno como sendo algo ultrapassado. O sistema religioso não segue mais essas festas, de um modo geral, sobretudo aí toda a influência do romanismo. Então aboliram estas festas e as substituíram por festas pagãs, e nós testemunhamos isso hoje em nossa sociedade, para a tristeza do nosso Elohim e para a nossa própria tristeza. Então aqui tem as santas convocações. Enfatizei muito isso na porção do ano passado, falando que não são as nossas festas, não são festas que nós estipulamos, mas são festas do Eterno. Começa assim: disse Adonai a Moshe, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas de Adonai que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, é o Todo-Poderoso dizendo que essas são santas convocações e que são as festas dele. E que nós devemos comparecer, uma vez intimados, convocados, nós devemos, não é facultativo, é um dever. Quem não atende, descumpre a Torá, e por óbvio isso é classificado como pecado. Pecado é a transgressão da Torá. 1 João, capítulo 3, verso 4. E a primeira das festas é o Shabat. Por que a primeira das festas é o Shabat? Por quê? Ela está no ato da criação. Exatamente, gente. O Shabat está no ato da criação. O Eterno, após a obra criacional, ele estabelece o Shabat para toda a humanidade. Então, por isso, o Shabat é a base. Olha aqui a menorá. É como se fosse essa base, a base de uma menorá. E as demais festas estão aqui, cada hastes dessa representando uma festa. E tem uma festa que não está aqui, exatamente por causa da conexão, da interconexão do Shabat com as demais festas. Ela não está aqui porque ela é variável de acordo com o mês, que é Rosh Chodesh. Então, cabeça do mês. Aí nós temos as demais festas elencadas aqui. Primeiro o Shabat, depois Pesa, depois Primícias, Pentecostes, o Shavuot, Yom Kippur e Sukkot. Então, todas as festas do Eterno estão aqui elencadas, à exceção de Rosh Chodesh, que também é uma festa do Eterno, que também é santa convocação. Isso está em vários livros dos profetas, mas que infelizmente
né? E o mundo é óbvio que não segue. E no nosso meio ainda há muita deficiência no cumprimento também desta festa. De qualquer modo, queridos, o Shabat, né? 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o Shabat de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É Shabat de Adonai em todas as vossas moradas. Então, a guarda do Shabat, ela é fundamental para conectar todas as outras festas. E aí eu fico pensando, né, no mundo romano, e também nós fomos ensinados nisso lá atrás, onde fala assim, não, hoje nós não temos que guardar dias, nós não temos que guardar nada disso, né? Nós temos que guardar só o que se denominou Novo Testamento. E aí uma observação: não existe Novo Testamento, existe uma renovação de aliança. Uma renovação de aliança que está em Hebreus. Hebreus é Novo ou é Velho Testamento? Então, Hebreus está na Brit Hadashah, o que eles denominam de Novo Testamento, e que eles também não cumprem. Ora, em Hebreus 8:8 está dizendo, repete ipsiliteris, literalmente, o que está em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz Adonai, que renovarei a minha aliança. O termo correto é renovação de aliança. Renovarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não tem renovação de aliança com nenhum outro povo. É óbvio. Por quê? Porque a palavra do Eterno é una, indivisível, inquebrantável. A palavra diz: seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. Gente, é para sempre. Não é temporalidade. Não existe aqui uma regra de tempo nesse aspecto. É para sempre. Para sempre. Então, queridos, lá em Hebreus 8 fala, né, que ele renovaria essa aliança e ele colocaria as suas leis onde? No coração, nas suas mentes, inscreverei no coração, na mente, ou seja, aquilo que foi dado, ou melhor dizendo, né, as instruções que foram dadas, inicialmente ali, em tábuas de pedras, diga-se, escritas pelo próprio dedo de Adonai, e também foram transcritas em pergaminhos por meio de Moshe, de Moisés, né? Tudo isso agora o Eterno diz que Ele grava no nosso coração e na nossa mente. Agora, mudou alguma coisa? De que leis Ele está falando? A própria Torá, as mesmas leis. É óbvio que Ele não mudou as suas leis para se adaptar a nós, né? Muito pelo contrário, as mesmas leis estão agora gravadas no nosso coração como um chamamento para que nós as cumpramos, para que nós as obedeçamos, para que nós possamos usufruir das bênçãos que Ele preparou para nós, decorrentes de uma vida de dependência e obediência a Ele. Então, queridos, o Shabat faz essa conexão, faz a conexão de leis. E aí o seguinte, quando alguém, né, do mundo tido como cristão me diz assim, não, hoje é só Novo Testamento, hoje nós seguimos, mas peraí, vocês não seguem nem o Novo Testamento. Atos 15, você segue Atos 15? O que diz em Atos 15? Né? Tem lá, não cometer idolatria, não cometer assassinato, não cometer relações sexuais ilícitas, não ingerir sangue, e outra, o mais importante, por quê? Aí fala assim, Tiago, nós sabemos que essa passagem é o concílio lá de Jerusalém, onde Rabino Shaul, Paulo, leva uma questão de circuncisão que estava sendo colocada como condição de salvação. Paulo não estava ali dizendo que a circuncisão não era necessária, ele estava dizendo, é um absurdo que vocês estão fazendo, uma pessoa que chega hoje, vocês já exigirem dela que ela seja circuncidada. Isso era o absurdo que Rabino Shaul estava combatendo. E aí,
num concílio, numa reunião entre liderança, né, Tiago levanta a voz e diz: olha, é bom que nós cheguemos aqui num consenso, que estabeleçamos premissas básicas para aqueles que estão chegando. Então, aqueles que estão chegando vão começar pelo mais grave, e são os 3 pecados mais graves da Torá: idolatria, assassinato e relações sexuais ilícitas. Os 3 pecados mais graves. E aí vem a questão do sangue, e aí ele explica por quê. Por quê? Porque a Torá, ela é ensinada todos os sábados, em cada Shabat nas sinagogas. Ou seja, se tem alguém chegando, iniciando o cumprimento desses mandamentos mais graves, ela vai aprendendo a cada Shabat os demais mandamentos. E aí, em ela aprendendo, ela vai chegar o momento que ela vai aprender sobre circuncisão, né? Agora, muito antes da circuncisão da carne, ela precisa se circuncidar no coração, tirar da vida dela todos esses conceitos antissemitas, conceitos romanistas, humanistas, de flexibilização da palavra. Isso tudo precisa ser limpo, precisa de passar por um processo de purificação, para aí sim, né, haver o coroamento dessa obediência, que seria a circuncisão na carne. Diga-se, Abraão, quando foi chamado, aos 75 anos, ele só foi circuncidado aos 99. Não significa que cada pessoa deve demorar 24 anos para ser circuncidado, mas não deve ser circuncidado enquanto não tiver o coração circuncidado. E o que é ter o coração circuncidado? É tirar, extirpar da nossa vida tudo aquilo que ainda nos atrapalha de cumprir a Torá. Não faz sentido eu me circuncidar e não ter a disposição contínua de cumprir a Torá. Isso não faz sentido. Foi o que foi dito agora há pouco. É uma exteriorização que ela é contra nós, ela depõe contra nós, muitas vezes. Pois não. E nessa época, aquele que trabalhava no Shabat, ele era privado de ter a comunhão com os santos. Ele estava fora. Se uma pessoa está chegando, se tem um mandamento que identifica um povo, e aliás o próprio Eterno disse, né, será sinal, isso é uma aliança, é um sinal entre mim e vós. O Shabat é um sinal do povo de Deus, ou seja, aquele que quer se inserir na família de Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é guardar o Shabat, é óbvio. Entrou na oliveira verdadeira. Ele vai receber a seiva dessa oliveira, o ensino dessa oliveira, e um dos ensinos mais elementares do nosso povo é hoje a guarda do Shabat. É exatamente porque é o pilar, é por meio desse pilar é que todo o resto é erigido, está tudo construído em cima. Pois não. Como se fosse uma carteira de identificação do povo de Deus. Exatamente. É uma carteira de identificação, é um senso de pertencimento. Quando fala em Shabat, você é judeu? Né? É uma identificação clara do nosso povo. Faz uma certidão, né? Isso, e aí a pessoa fala assim: o sábado é para o judeu. Perfeito. Né? O Shabat, gente, aliança, o Eterno elegeu Israel. Judeu, quando eu digo, né, eu falo israelita como um todo, né? O Eterno escolheu Israel, entendeu? Então ninguém pode chegar, falar que pertence ou que está servindo a Deus sem ser enxertado em Israel. E aliás, Rabino Shaul Paulo fala isso claramente em Romanos 11, tem que ter enxerto. E aí o romanismo fala assim: não, mas é um enxerto que aí você pega uma oliveira brava, enxerta ela na oliveira verdadeira e ela continua produzindo frutos da oliveira brava. Isso é um absurdo. Todo mundo que conhece de enxerto sabe que inicialmente uma oliveira brava enxertada numa boa oliveira, enquanto ela não se purifica, ela vai produzindo os frutos, né, da oliveira brava. Ela começa ali, né, por quê? Porque ela começa a se purificar. Mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou, ela só vai produzir o fruto daquela oliveira. Por isso que a palavra fala, gente, quem está em Yeshua é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas.
não estou fazendo correlação de Yeshua com oliveira. Yeshua é videira, é outra coisa. Mas o que eu estou falando é o seguinte: por meio do sacrifício de Yeshua é que nós somos enxertados lá. É por meio do sacrifício dele. Então, aceitamos, primeira coisa é isso, é entender o sacrifício. Então, Yeshua agora me justifica. Uma vez justificados, eu quero integrar essa família. Uma vez integrando essa família, eu sou enxertado na família. Qual família? Israel. Um só povo. E aí será um só povo. Ninguém fala mais que agora eu sou gentio. Não existe esse verbo mais. Lá em Gálatas 2 fala que éreis, passado, eram gentios, não são mais. A partir do momento que são enxertados, deixam de ser gentios. Agora um só povo, um só rebanho, um só pastor, uma só liderança, uma só cabeça. Tudo passa por ali. Então, queridos, dizer que serve a Deus, que houve abolição de mandamentos, isso é um absurdo, é um disparate, e tem um objetivo espiritual, qual seja, manter o povo, esse povo que não consulta as escrituras, que não são bereanos, e Rabino Shaul, ele elogia os bereanos, que eram os judeus de Bereia, aqueles e outros que estavam se achegando, que eles conferiam nas escrituras se aquilo que estava sendo dito, de fato estava nas escrituras. Qual escritura, né? Então, naquela época, a única escritura que havia era o Taná, que é uma composição, uma junção de Torá, profetas e demais escritos, o que nós chamamos de Taná, Torá, Nevim, Ketuvim. Essas eram as escrituras que nortearam toda a conduta do nosso povo. Paulo, quando fala para Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Adonai, e é apta para ensinar, para redarguir, para conduzir num caminho de justiça, ele está se referindo ao Taná, é óbvio. Não existia Novo Testamento, não tinha escritos nada ainda acerca de discípulos e apóstolos, e por óbvio, gente, todos os escritos, todos eles estão em perfeita harmonia com o Taná, diga-se, Torá e os profetas. Então não se contradiz, e aí o ensino hoje ele é nesse sentido. Então, volto a dizer, o objetivo é manter essas pessoas incautas, que não são bereanas, fora do caminho de Deus. Isso é uma artimanha do maligno, que tem a ver muito mais com a nossa Yetzer Hara, a nossa inclinação para o mal. A nossa inclinação para o mal não nos permite enxergar esses erros. E aí aquele ponto que chega lá de Romanos, que o Eterno diz que, Romanos 1, que o Eterno mesmo entrega essas pessoas a uma disposição mental reprovável, ou seja, não vão chegar ao entendimento. Por quê? Porque não querem, elas não se dobram. Como eu falei aqui sobre o Carvalho, elas não se dobram no ensino, elas não se dobram à vontade do Eterno. Então, queridos, todas as festas aqui elencadas, no capítulo 24, fala sobre o candelabro, a mesa, o pão da proposição, e por fim aqui no verso 10 do capítulo 24, que é o que eu queria enfatizar no dia de hoje, conta a história de um homem blasfemador. Vamos ler aqui alguns versos, precisamente 13 versos. 24, Levítico 24, a partir do verso 10. Preste atenção. Apareceu entre os filhos de Israel, entre quem? Os filhos de Israel, o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. Então nós temos aqui um menino, um rapaz, que era filho de uma israelita com um egípcio. Pronto, segura isso aí. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial.
Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome de Adonai. Presta atenção. Qual que era o mandamento? Olha o mandamento ali, ó. Não tomarás o nome de Adonai teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Então aqui, esse filho de uma israelita e de um egípcio blasfemou o nome de Adonai para com outro israelita. E olha o resultado dessa contenda. Pelo que o trouxeram a Moisés, o nome da sua mãe era Selomite, filha de Bri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca de Adonai. Disse Adonai a Moshe. Agora nós temos aqui o julgamento dele. O próprio Elohim, Adonai, o Todo-Poderoso, faz o julgamento desse rapaz. Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Ô, gente, presta atenção nisso aqui. Todos que o ouviram teriam que colocar a mão na cabeça dele. E toda a congregação aqui é corpo, hein? Congregação aqui é sinônimo de corpo, é coletividade. Aqui eu vou falar de co-culpabilidade, de co-responsabilidade, que eu tenho falado de forma exaustiva nos últimos encontros. Então, tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Adonai será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro quanto o natural. O Eterno não faz acepção de pessoas, tanto um quanto o outro. Blasfemando o nome de Adonai será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal restituirá igual por igual. Bom, eu fico aqui, até aqui, então seria do 10 ao 16. Aquele que blasfemar o nome de Adonai será morto, toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Então, queridos, aqui é uma história de uma pessoa blasfemadora. É uma pessoa que blasfemou, amaldiçoou o nome de Adonai. De forma superficial, essa história poderia passar despercebida, como passou várias vezes por nós, né? Nós líamos isso aqui e nunca nos ativemos a um aprofundamento. E eu confesso que eu fui buscar aí nos anais judaicos, eu não encontrei nenhum estudo falando especificamente desse caso, né? Quais que seriam as razões para isso. Mas é claro que aí meditando e vendo uma coisa e outra, eu quero fazer algumas considerações, principalmente na questão da congregação, do corpo. E aí o Eterno diz ao povo que todo aquele que ouvir a sua blasfêmia, presta atenção, então tem alguém blasfemando e tem alguém ouvindo, está dando ouvidos. Esse ouvir aqui não é ouvir, olha, vocês estão me ouvindo aí? Não, não é isso, né? É dando ouvidos, dando crédito. Deve levar o homem para fora do acampamento e apedrejá-lo até a morte. Isso se torna o paradigma para a execução de pessoas que cometem crimes capitais e, em geral, claro, sempre aí em transgressão à Torá. E aí, gente, o que chama atenção aqui? Com certeza, aquele que blasfema, ele é responsável, né? Nós não vamos chamar o errado de certo. Então, blasfemou, ele é culpado. Ele é culpado. No entanto, a comunidade aqui, a congregação, a carral, o corpo, ele é forçado a lidar com a culpa desse erro. E aí eu fiquei pensando, se fosse no nosso meio, né? Como é que seria aí o mimimi de cumprir uma ordem do Eterno? É o Eterno aqui dizendo, taxativamente,
todos, a congregação vai fazer isso. Ah, não, eu não vou fazer, isso é uma covardia, né? Eu não vou fazer, né? Não sei o que, e cada um, ou muitos ou alguns, no mínimo alguns aí, arranjariam desculpa para não fazer. Lembrando que no século XXI, toda condenação à morte é substituída por expulsão do corpo, né? Sim, aqui nós estamos trabalhando com a principiologia. É claro que nós estamos falando aqui que hoje que apedrejaremos alguém, né? Mas essa extirpação que acontecia lá atrás com a morte física, né, tem hoje uma repercussão espiritual. Ela é extirpada do corpo caso ela não conserte. Lembrando que nós estamos falando de penas capitais e de pecados gravíssimos, né? Porque, aliás, na Bíblia de Rachá fala sobre isso, aquele que tem pecado que não é para a morte. Esse pecado aqui é para a morte. É para a morte. Claro, morte aqui, sentido espiritual, extirpado, exterminado do povo, que é blasfemar, amaldiçoar o nome do Eterno. Diga-se o Ruach HaKodesh, o próprio Eterno. Mas a ênfase, queridos, é que aqui o Eterno diz que aqueles que ouviram deveriam colocar a mão sobre a cabeça, espelhando o processo de alguém que estava ali fazendo um sacrifício. É como que era antes de Yeshua a confissão de culpa. Não era, tinha que levar um animalzinho, colocar a mão na cabeça, confessar e depois matar aquele animalzinho? Mas espera aí, o que as pessoas da congregação têm a ver com isso? O que o corpo tem a ver com um membro que blasfemou o nome do Eterno? Não respondam. Pensem um pouquinho sobre isso. Queridos, nós temos um exemplo, só para clarear e ajudar na resposta. Nós temos aqui falar de uma mulher israelita, né, que se casou com um egípcio. Isso aqui, de algum modo, nos chama a atenção, né? Aqui estava no princípio ainda, o Eterno tinha acabado de tirar esse povo do Egito. É claro que tinha contaminação, é óbvio, né? E o Eterno está agora dando-lhes os mandamentos, as instruções, para que esse povo fosse purificado. Mas nós sabemos que nessas instruções, né, mais uma vez eu enfatizo a questão de julgo desigual e o perigo disso, né? Um é israelita, o outro é egípcio. Ou seja, o Egito hoje é sinônimo de quê? De mundo. Então é alguém que está no mundo religioso, diga-se no mundo judaico, messiânico, eu espero, e alguém que está no mundo. Isso é julgo desigual. E tem norma expressa na Torá que veda, que proíbe, que impede esta união. E aí, o humanismo, o romanismo, a erotização da nossa cultura, né, faz com que nós rechacemos esse tipo de norma. Mas espera aí, eu amo a pessoa que ama. Paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Teria que saber conceitualmente e na prática também, em relação à Torá, o que é uma coisa e o que é outra, né? O que é amar de verdade. Uma pessoa que ama de verdade, ela nunca se colocaria num julgo desigual, sabendo de antemão que aquilo está errado. Uma coisa é não saber e a coisa acontece, e aí é clamar muito pela misericórdia do Eterno, para que o Eterno retifique tudo. Estou falando de julgo desigual. Então, outra coisa é sabendo e insistir em algo que não tem como dar certo. Outro dia foi ponderado para mim aqui, que eu fui taxativo quando eu disse que quando começa errado, não tem como terminar certo. Gente, eu digo isso com relação a princípios absolutos. Ou seja, se tem algo que é totalmente vedado pelo Eterno, se nós insistirmos com isso, não
o resultado lá na frente não vai, não bate, não encaixa, está fora do trilho, não tem jeito. Agora, aquilo que não está expressamente vedado, por exemplo, essa questão mesmo, né, que por falta de conhecimento e tal, algumas situações são contornáveis, outras não são, não tem como. E volto a dizer, as 3 mais graves, repito: blasfemar o nome do Eterno, idolatria, relações sexuais ilícitas e assassinato, que são as coisas mais graves. Então, para essas, começou errado, não tem como dar certo. E toda norma, toda instrução, ela tem uma bênção decorrente da obediência a essa instrução. E também tem o fruto da desobediência a essa instrução. E quem faz, vai colher uma coisa ou outra. Não tem jeito, é uma coisa ou outra. Obedeceu, bênção. Não obedeceu, vai colher ali também o resultado dessa desobediência. Mas qual que é o ponto aqui? Eu queria falar, por exemplo, de Moisés. Moisés, quando criança, ele foi criado por quem? Por uma egípcia. E a palavra fala o que de Moisés? Com relação à criação que ele teve no Egito. Quem se tornou Moisés no Egito? Um príncipe, uma pessoa altamente gabaritada, instruída, um expert. Moisés não era qualquer pessoa, não era qualquer líder, era um líder extremamente capacitado. Agora, que teve toda a criação ali, tudo estava ao dispor dele, inclusive, certamente ele estava nos planos para ser um faraó. Mas a palavra diz o que a despeito de tudo isso? Diz o que de Moisés? Desprezou essas coisas por amor ao reino de Deus. Que ele reputou isso tudo como um nada por causa do reino de Deus. Agora que vem o ponto, olha o sode disso aí. Como que um homem que foi, mesmo que ele foi criancinha para o Egito, foi criado pela filha do faraó, né, como filho. Então ele foi criado como filho da filha de faraó, como neto de faraó. Como que esse menino fez essa escolha, gente? Depois de tanto tempo, como que ele fez essa escolha? Um verso: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. O ensino que ele teve dos pais. O ensino que ele teve dos pais foi fundamental para a escolha mais importante da vida dele. A despeito de todas as riquezas e honra e glória do Egito, ele reputou isso tudo como nada. Por quê? Porque ele já vislumbrava, a palavra lá em Hebreus fala que ele vislumbrava o vitupério do Mashiach, o sofrimento do Mashiach, o escárnio do Mashiach, que ele próprio diz que o Eterno mandaria o Mashiach, um profeta semelhante a ele, e que nós deveríamos ouvir. Então ele vislumbrou aquilo tudo como a coisa mais preciosa do mundo. Agora, por quê? Porque ele teve um pai e uma mãe tementes que mantiveram as instruções firmes, inculcou essas instruções na mente dele, para que no momento certo ele fizesse a escolha certa. Pois não? Hebreus 11:1-3, posso ler? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério do Mashiach do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Veja bem, gente, uma pessoa com a visão certa, teve a instrução certa, e uma vez tendo a instrução, ele tinha a visão certa e escolheu a melhor parte. Até quantos anos ele foi criado com os pais dele? E depois ele foi retirado. A mãe dele ia para o palácio para amamentar, né? Ele Ele foi terceirizado, né? Hã? Ele foi terceirizado. Foi.
Ele tinha contato com a mãe e ele foi recebendo as instruções da mãe. Agora veja bem, gente, é isso que a gente fala com relação às mães. Uma coisa também. A importância das mães. Né? E eu falo direto aqui, né? Em nome de Yeshua, não terceirizem nunca a educação dos seus filhos. Não terceirizem. Por quê? Porque o futuro espiritual deles está nas mãos de vocês, mulheres, principalmente. Porque o marido ele é provedor, ele é a segurança, né? Muitas vezes ele tem que ficar muito tempo ausente para dar a provisão dentro de casa. Agora, a mulher incumbe esse ensino, sobretudo esse contato diário, né? Isso é fundamental. Então, cuidado com a terceirização da educação do filho de vocês. Pois não? Não, tá. Ela ensinou. Mas antes mesmo dele nascer, olha de que era filho. Ele era filho de pais que eram fiéis ao Senhor. Ele era filho, provavelmente ali a mãe já orava, já entregava frutos do bebê. Então, assim, não foi só a questão dele nascer e ser ensinado, mas ele já era dentro dela, né? Ele já era abençoado ali, ele já, provavelmente ela já orava, quando ele nasceu, teve aquela questão. Mas nesse caso, André, o cumprimento do Shema que é fundamental. Nós temos inúmeros exemplos no Taná que filhos de pessoas extremamente piedosas não se salvaram, entendeu? Por exemplo, o filho de Samuel, filho de Davi. Então, assim, vários exemplos que, se não houver um cumprimento estrito, e a palavra fala, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos. Então é uma coisa de forma que acontece de forma diligente, cuidadosa, que gasta tempo, que dá trabalho, é extremamente trabalhoso. Todo mundo que é mãe aqui, gente, pai, mãe aqui, sabe que educar um filho não é uma tarefa fácil. E aí, se nós não tivermos instruções tão seguras, tão precisas, tão santificadoras, né, nós não daríamos conta, pois não. O próprio Salomão escreveu, né, para filhos: não deixe o conselho dos seus pais e guarde as instruções Da sua mãe. Então, Uhum. o conselho, Isso. a direção vem do pai. A mãe, diante disso, instrui. Boa palavra, exatamente. Exatamente isso aí. É exatamente por isso, gente. Quem tem um contato mais próximo é sempre a mãe. Sempre a mãe. Porque ao pai foi dado o dever da provisão. E aí o pai roda o mundo para colocar a provisão dentro de casa. Ele é provedor ali. Ele vai garantir a segurança da família. Vai fazer tudo. Ele é rei, profeta, sacerdote. Ele tem que fazer muita coisa. Mas esse contato mais próximo ali sempre é da mãe. Então, Moisés, ele foi instruído nesse ponto. Agora nós temos, voltando aqui para o texto, nós temos o filho de uma israelita com um egípcio. O que aconteceu aqui, gente? Era o filho de uma israelita, estava no meio do arraial. O que aconteceu que esse menino foi blasfemar o nome do Eterno? Estava ouvindo o pai, provável. Mau exemplo do pai. Muito fácil, segura aí, muito fácil nós atribuímos a culpa ao pai, que era um egípcio. Eu fiz questão de enfatizar isso. Só que eu estou falando aqui agora de qual... Gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Presta atenção. Eu estou falando de co-culpabilidade. Co-culpabilidade é culpabilidade conjunta. Eu estou falando de co-responsabilidade. É responsabilidade conjunta. O Evandro hoje estava orando pela Débora. Ele falou lá da nossa responsabilidade conjunta em ajudar na instrução da Débora. Perfeito, é exatamente isso. Então, quando o Eterno manda que a congregação coloque a mão na cabeça desse menino, fazendo com ele uma meia-culpa, o Eterno está dizendo que a congregação é culpada também. Cúmplice. Quando o Eterno manda que a congregação toda execute a pena de morte, o Eterno está dizendo: vocês são culpados também. Vocês o que? Falharam. Vocês falharam. Ô, gente, Ia ser doloroso pra gente matar alguém. imagina a cena. Sabe,
Agora, Joelma, é muito fácil, né? Nós tivemos Baruch Hashem por isso, nós tivemos esse ensino muito claro e para nós isso hoje é absolutamente normal. Mas não é normal ainda para muitos, né, que não aceitam conselhos, não aceitam direções e não querem viver de acordo com as próprias instruções no sentido de dependência do eterno e conferência no corpo. E aí, gente, o meu temor, né, uma coisa que eu sempre pontuo aqui, e eu estou falando sobre isso, esse tema hoje, foi exatamente porque me chamou a atenção, né, da questão da corresponsabilidade. E a palavra é muito clara, tem inúmeros versos, eu separei alguns aqui, por exemplo, que fala o seguinte, começando aqui na Ezequiel 3,19, quando nós advertimos o pecador, nós temos que advertir, e ele não se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, ele morrerá na sua maldade, no seu pecado, mas você ficará livre da responsabilidade e da culpa. Olha aqui, porque nós somos educados a não interferir em nada. Ezequiel 3,19. Ezequiel 3,21. Se porém tu orientares para que não peque, e ele te der ouvidos e não voltar à prática do pecado, com toda certeza essa pessoa viverá, porquanto recebeu bem a advertência e você livrou a ti mesmo desta culpa. Gente, presta atenção, isso é culpabilidade, isso é culpabilidade conjunta. Então não tem esse negócio de estar no local, eu lavo as mãos, né? Não tem isso. Nós não podemos ser covardes no reino, né? Nós temos que cumprir as etapas que a própria instrução nos determina para que isso não aconteça no nosso meio. Alguém que chegue, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é o máximo, blasfemar o nome do Eterno. Agora, nós estamos presenciando fato semelhante. Veja bem, muitas vezes aquela pessoa que chega, ela vem de um sistema cristão, que era absolutamente contra a Torá, não admitia a Torá de jeito nenhum. Aí ela vem para o nosso meio e começa a cumprir a Torá. Aí o que acontece? Muitas vezes, ela começa a cumprir a Torá, ela se encanta com a exteriorização da nossa emuná, e não raras as vezes, ela nega o meio pelo qual o Eterno a colocou aqui, que seria pelo sacrifício do Mashiach. Ela nega o Mashiach de Yeshua, diga-se, e aí ela parte para a ortodoxia. Então, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer em situações tais, né? A pessoa no nosso meio ela começa a dar sinais. É claro, gente, que o que eu sempre falo é o seguinte: olha, viu, admoeste, aconselhe, né? Tente fazer a pessoa, demover a pessoa daquele pensamento ou de qualquer coisa que não esteja de acordo com a Torá. Não se acovarde, para que o sangue dessa pessoa não recaia sobre você. Isso é responsabilidade de corpo. Corpo é cuidarmos uns dos outros. Nós temos vários textos aqui, eu separei vários, não dá para ler todos. Depois, na segunda-feira, eu posso passar as referências. Mas o que eu queria que os irmãos pensassem é isso: se tivesse havido, né, se tivesse ali se as pessoas estivessem atentas com aquele rapaz, né, com certeza não foi a primeira vez que ele cometeu ali um deslize, né? Isso é crescente, até o ponto de chegar a algo tão grave. Então houve ali omissão, culpa por parte da congregação. Outro dia alguém disse aqui, né, que tudo é culpa e medo. O reino de Deus, queridos, o reino de Deus, para se entender o reino, para estar no reino,
a primeira coisa que a pessoa precisa é de se sentir culpada. Ela tem que se arrepender. É o processo de techuvá. Não há techuvá sem arrependimento. E arrependimento é o quê? Senão o reconhecimento de culpa. Arrependimento é reconhecer ser culpado por ter transgredido tanto as instruções do Eterno, por ter desprezado essas instruções. Isso é arrependimento. E para um techuvá verdadeiro, para um retorno verdadeiro, para uma conversão verdadeira, tem que haver reconhecimento de culpa, arrependimento. E a questão não é medo, é temor. A pessoa tem que ter temor do Eterno. Temor, diga-se, respeito, reverência. Tem que ser sabedora de que a vontade do Eterno, ela se cumprirá na nossa vida. Tantas promessas, quanto aquilo que eventualmente estiver em desacordo com a vontade dele. Queridos, Haftará, 1 Pedro 2, 1 a 10. Abram, por favor, 1 Pedro, está lá pertinho do Apocalipse. Pedro, capítulo 2, 1 a 10. Eu acho que a Maria Lúcia já leu esse texto. Assim como, 1 Pedro 2, a partir do verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Então, gente, olha, serão falsos mestres que introduzirão de forma dissimulada heresias destruidoras. O que é uma heresia? Mentira. É uma mentira, é algo contrário à Torá. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, Adonai, diga-se, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha aí. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Adonai não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo-os a cinza, a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo posto como exemplo a todos quantos vivem impiamente, e livrou o justo Ló. Eu estou lendo 2 Pedro, né, gente? Peraí. Me perdoe. É 1 Pedro 2, me perdoe. 1 a 10. Agora que eu vi aqui. Vocês deixaram quase terminar de ler a leitura. Não, agora que eu vi, eu estou procurando a conexão e não acho a conexão de jeito nenhum. Eu só começo a ver 5 Pedro. Hã? Eu vi logo 5 Pedro. Você falou, não? Eu falei primeiro e fui eu é que li o segundo. Não. Queridos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 10. Vamos lá, desculpa aí. Mas nenhuma palavra foi lançada. Não, a palavra não volta vazia, né? Então está valendo. Vamos lá. Despojando-vos, é porque eu fiquei procurando a conexão, estou lendo mais um, procurando conexão e eu não vi conexão. Despojando-vos, portanto, na verdade aqui a Haftará é a partir do verso 4, mas eu vou ler a partir do verso 1 para contextualizar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. Veja aí, a questão da maledicência no nosso meio. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que Adonai é bondoso,
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, presta atenção aqui, gente, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Adonai, por intermédio de Yeshua, o Messias. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer, ou melhor, quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes, prestem atenção, são estes os que tropeçam na palavra. Que palavra, gente? Na instrução, na Torá. São esses os que tropeçam na Torá, na palavra, sendo o quê? Desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Adonai, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora presta atenção num texto aqui, e para que vocês saibam contra-argumentar. Vós sim, que antes não eram povo, não erais povo, mas agora sois povo de Adonai, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como assim não eram povo? Desconectados de Israel. Não é. Aqui está falando Romanos 9, abram por favor Romanos 9. Aqui é uma profecia de Oséias e de Romanos, aqui falando do próprio povo de Adonai, que se afastou dele, né? E Pedro aqui está chamando de novo, resgatando a identidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Romanos 9, acha esse texto, por favor. Está no final aí, 20 e poucos, eu não coloquei referência. Peraí, eu acho que coloquei. Quem não era meu povo, Isso. é meu povo. Esse texto. Então é a partir do 25. 9 o quê, mano? 9:25. 9:25. Romanos 9, a partir do verso 25. Como ele diz Oséias. Leia 9, seu Evandro, 9:25 aí, o que está dizendo? Como ele diz a Oséias. Isso. Está Quem repetindo não Oséias. era meu povo, chamarei meu povo. Quem não era amada, chamarei amado. No mesmo lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles são chamados filhos de Deus vivo. Qual a referência de Oséias aí? Oséias. Oséias, daí Acho que é 2:23. só fala Oséias. Mesmo uma 1:10 e 2:23. Abram lá, por favor. Quem achar pode ler. Um 10 e 2:23. 10. E o número dos israelitas será como os grãos de areia do mar, que não podem ser medidos nem contados. E no lugar que foi dito a eles, vocês não são meu povo, será dito a eles, os filhos de Deus vivente. Então, o Eterno está falando a quem? Aos israelitas. Então, essa é uma profecia de que eles se desviariam e que seria dito que eles não seriam povo de Adonai. E aí Adonai aqui os resgata. Oséias 2:23. Eu a semearei para mim na terra, vou ter misericórdia daquela de quem não se teve misericórdia. Vou dizer aos que não são meu povo, vocês são meu povo.
E eles dirão: Tu és o meu Deus. Amém. Queridos, abram em Hebreus 12, por gentileza. Hebreus 12. Então, queridos, esse texto que foi lido aí, cuidado com aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então, esse é o ponto aí da Haftarah do primeiro texto lido. Hebreus 12, capítulo 12 todo. Capítulo 12. Queridos, olha, portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, foi dito aqui hoje no cortejo da Torá, acerca de testemunho que nós temos que dar. Nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, pessoas que olham para nós, agora, não para ver se nós estamos cumprindo rituais, elas estão olhando para saber se de fato nós temos um compromisso com quem chamamos de Deus, se estamos vivendo aí as instruções do Eterno, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha aí, o que o pecado faz conosco, o tempo todo ele está nos assediando, de forma que insistente. Mas essas testemunhas aqui seria no caso dos da fé, que justifica no 11? Essas testemunhas, de um modo geral, são capítulo 11. O capítulo 11 fala de todas as testemunhas que nós devemos seguir. Moisés. Os heróis da fé. Sim. Tão grande número de testemunhas. Todos esses aqui deram o testemunho. Então aqui está se referindo exatamente a eles. Só que agora eles marcaram a história. Cada modelo, eles são modelos para nós. Modelos de Emuná. Então nós temos essas testemunhas para que agora também nós reproduzamos o mesmo comportamento que eles, que a despeito de terem passado por tantas coisas, mantiveram firmes a sua fidelidade, a sua Emuná. Não tem como a gente falar que não é possível, porque eles conseguiram, né? Exatamente. Então, primeiro modelo é Yeshua, e nós temos essa nuvem de testemunhas todas aqui descritas no capítulo 11, que nós chamamos aí dos heróis, da Emuná. E hoje, na sociedade também, nós temos pessoas que estão olhando e que nós agora precisamos dar testemunho da nossa Emuná, tal qual essas pessoas que estão registradas aqui fizeram. Então, nós temos que o quê? Desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa Emuná, Yeshua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o madeiro, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Adonai. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. E aqui na sequência fala da nossa luta contra o pecado, o que nós devemos fazer para de fato nos desvencilharmos do pecado. E lá mais ao final, eu vou abreviar aqui, lá ao final no verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai, foi a finalização da paraxá anterior, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-nos da graça de Adonai, nem haja alguma raiz de amargura entre vós, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, queridos, aqui fala
da importância da luta contra o pecado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós só vamos vencer isso por meio do corpo. No corpo é que nós somos edificados, no corpo é que nós somos tratados, para evitar essa corresponsabilidade atribuída aqui a quem amaldiçoou em Levítico 24. Então, o objetivo de tudo isso é para que nós atentemos a forma de tratarmos, porque nós mesmos não conseguimos ver os nossos próprios defeitos muitas vezes. O corpo edifica o corpo. O corpo edifica o corpo. E aí, anotem as referências, eu vou ler aqui para andar mais rápido. Começando com 1 Coríntios 12, 27, fala assim: ora, vocês são o corpo do Mashiach e Yeshua, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. 12. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também em relação a Yeshua. Queridos, Romanos 8,12, presta atenção. Assim, irmãos, estamos sob obrigação. Isso é um dever. Nós estamos sob um dever, uma obrigação, debaixo de um dever, debaixo de uma obrigação, mas não para com a nossa vontade. Alguma tradução deve estar aí, carne, Romanos 8,12. Ou seja, para viver de acordo com a nossa vontade. Pois se vocês viverem de acordo com a sua vontade, certamente morrerão. Mas se pelo Espírito entregarem à morte as práticas do corpo aqui, do seu corpo, né? Da sua vontade, vocês viverão. Porque todos que são guiados pelo Ruach HaKodesh são realmente filhos de Deus. Ou seja, aqueles que são guiados pelo Ruach HaKodesh são realmente filhos de Deus. Agora, quem são guiados pelo Ruach HaKodesh? Os filhos. Os que obedecem. Os que obedecem. O Ruach HaKodesh é dado a nós para qual finalidade? Capacitar a andar na dependência e obediência ao Eterno. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão que causasse novamente temor, mas receberam um espírito de adoção como filhos. Então nós não éramos filhos, agora nós somos, por adoção, nós somos filhos. E é por meio desse espírito que clamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito. Então o Ruach dá testemunha para conosco de que somos filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Yeshua. Desde que, olha a condição, nós somos co-herdeiros com Yeshua, desde que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Esse sofrimento aqui, gente, é toda essa rejeição que a gente passa. Yeshua foi rejeitado. A prédica dele, a pregação dele, o que ele falava, as pessoas não davam crédito. Então, isso nós passamos no dia a dia também. Romanos 12, 4, 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Yeshua, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olhem a conexão. Efésios 1, 22. O Eterno sujeitou de todas as coisas debaixo dos pés de Yeshua e o fez cabeça sobre todas as coisas no que se refere à congregação, que é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo completa todas as coisas. É um conjunto, né? Não é uma sacola de membros. Exatamente, é um conjunto.
E aí fala, gente, Efésios 4:11, já estou terminando. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e alguns como os pastores e mestres, para o reajustamento dos santos. Olha aí, para um fim, qual finalidade? Para reajustamento dos santos, para a obra ministerial, para edificar o corpo de Yeshua, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento exato do Filho de Adonai, o estado de homem adulto, alcançando a estatura da plenitude de Yeshua. Então, nós não devemos mais ser como crianças, jogados como que por ondas e levados para lá e para cá, por todo vento de doutrina, pela esperteza de homens, pela astúcia de artimanhas enganosas, mas falando a verdade, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Yeshua. Por meio dele, por meio de Yeshua, todo o corpo é harmoniosamente unido e coordenado mediante as juntas que suprem o que é necessário. Quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo em amor. Portanto, digo e exorto em Adonai, não andem como andam as pessoas das nações, na futilidade da sua mente. Elas estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Adonai, por causa da ignorância que há nelas, por causa da insensibilidade do seu coração. Tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à conduta insolente para praticar com ganância todo tipo de impureza. Mas vocês não aprenderam que em Yeshua seja assim, se de fato ouviram a ele e foram ensinados por meio dele, de acordo com a verdade que está nele. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade, que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Continue, portanto, a renovar a sua maneira de pensar. Revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Adonai, em verdadeira justiça e lealdade. Portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros que pertencem uns aos outros. Então, queridos, eu finalizo mais uma vez enfatizando essa questão do corpo. Se nesse episódio lido hoje na Torá, lá em Levítico 24, se tivesse uma se houvesse uma harmonia no corpo, no sentido de edificar, de cuidado, de prestar atenção, né, no momento que estamos juntos, de estarmos uns aos outros, né, cada um pretendendo o bem do outro, cada um querendo que o outro realmente apresente frutos dignos daquilo que profere, como estando numa techuvá, num arrependimento, né, nós nos livraremos as pessoas, né, aquelas que estão conosco, e também nós seremos isentos. Heitor, você vai? Nós seremos isentos de eventual culpa por negligência. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite, né, e que possamos crescer na graça, no conhecimento de Yeshua, até que atinjamos o propósito para o qual o Eterno nos permitiu estar aqui. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Nesse mesmo contexto, aqui em Hebreus está falando da disciplina